Então, para começar, queria falar que é um prazer estar aqui. Essa palestra, na verdade, eu que ofereci, fiquei infernizando a Patrícia meses. Não foi a Patrícia que pediu para eu dar essa palestra, foi eu que ofereci para ela, fiquei infernizando. Patrícia, e a Cipate, quando vai sair? E a Cipate, Patrícia, e a Cipate? Ora tinha corrida de rua, inauguração de teatro, no regional, enfim, saiu a Cipate. E minha palestra, eu tanto infernizei ela, eu montei de última hora. Ele montou ontem. Comecei a montar sábado, domingo, terminei de concluir ela, na verdade, hoje de manhã eu concluí ela. Então, esse tema que eu escolhi, motivação e superação. A palavra motivação parece que está cada vez mais em alta, né? As empresas hoje se preocupam em motivar seus funcionários, as pessoas no dia a dia procuram, né, querem se motivar, tentando se motivar cada vez mais, devido a problemas que acontecem no dia a dia, essa vida corrida nossa do dia a dia. A palavra motivação parece que está cada vez mais em alta, é uma palavra, parece que é uma palavra da moda, né? Então a gente tem sempre procurado se motivar. E superação, né? A gente sempre tem procurado superar os nossos desafios, os nossos obstáculos. A gente nunca pode desanimar, nunca baixar a cabeça para o primeiro obstáculo. Hoje, na verdade, eu vim aqui contar uma historinha. Na verdade, eu vim dar uma de contador de histórias. Contar, era uma vez um sonhador. É uma história real. Um conto de fadas. Não é o conto de fadas da Branca de Neve, viu, Fred? Dos 7 anões. Não é um conto de fadas da Cinderela. É um conto de fadas da vida real. Com desafios, né? Obstáculos. Né? Como todo brasileiro tem seus desafios, né? Tem os obstáculos no caminho das suas vidas. E uma linda história de superação. Era uma vez um garoto que queria ser jogador de futebol. Um garoto apaixonado pelo esporte. O esporte era algo que fascinava esse garoto. Ele tinha por volta de uns 10 anos de idade. Ele via como seus ídolos na vida, além da sua família, seus pais, ele tinha os seus ídolos no esporte. Ele adorava a Fórmula 1, ele adorava Ayrton Senna. Ayrton Senna fascinava ele aos domingos. E naquele momento, quando ele tinha 10 anos de idade, ele era um torcedor do Palmeiras, torcedor fiel do Palmeiras. Ele aprendeu essa paixão, ele herdou do seu pai essa paixão pelo Palmeiras. E naquela época, né, naquele momento, aos 10 anos, ele perdeu um dos seus ídolos, que era o Ayrton Senna, né? Veio a falecer num acidente trágico, né, em Imola, na Itália, no GP de San Marino. Mas aquele garoto, ele era sonhador, ele sonhava, o esporte era a paixão dele. E naquele momento, em julho de 1994, ele ficou fascinado quando ele viu a seleção brasileira de futebol levantar o caneco, levantar uma Copa do Mundo depois de 24 anos. Ele tinha 10 anos, então era a primeira vez que ele via a seleção do país dele ser campeão do mundo. Ele vibrava com a seleção, ele ficava encantado com aquela seleção, né? Ele tinha o Romário arrebentando naquela Copa, e o Dunga levantando o caneco, ele vibrava, ele chorava de emoção, ele falava: um dia eu quero ser um jogador de futebol, um dia eu quero jogar no Palmeiras, ser jogador do Palmeiras e da seleção brasileira. Então, o esporte fascinava aquele garoto. A paixão pelo futebol crescia cada vez mais. Ele adorava o futebol. Como todos os garotos da sua idade, tinham seus sonhos. Tinham seus sonhos normalmente ligados ao futebol, que é muito comum aqui no nosso país. Né? O nosso país, né, é o país do futebol. E no final daquele ano, ele viu o seu time ganhar do Corinthians, ser campeão brasileiro pela 4ª vez. Ele torcia. Mas quando ele ia dormir, quando ele fechava os olhos, em vez de ele sonhar com futebol, algo começava a mexer com a cabeça dele. De repente, em seus sonhos, ele se via correndo. Ele não entendia nada. Ele falava, quando ele acordava, ele conversava com Deus: Deus,
Se o meu sonho é ser jogador de futebol, por que eu estou correndo? Eu não entendia. Mas ao mesmo tempo ele seguia, apaixonado pelo futebol, né? Motivado pela conquista da seleção brasileira, pela conquista da Copa do Mundo. Ele entra numa escolinha de futebol para treinar, para se dedicar a esse sonho de ser jogador de futebol. Ele começa a treinar, começa a levar de uma maneira séria o futebol. Ao mesmo tempo, ele não deixa os estudos de lado. Ele preza muito pelos estudos. Sua família educa ele para ele não abandonar os estudos. Ele continua estudando, ele é um bom aluno, tira notas boas e se dedica ao esporte. Nos tempos livres vai se dedicando ao futebol. Mas de noite, enquanto dormia, aquele sonho voltava a atormentar aquele garoto. Novamente ele se via correndo pelas ruas. Ele olhava para trás e via uma multidão de gente. Dos lados, pessoas aplaudindo e incentivando-o. Mas ele não entendia nada. Deus, o que está querendo dizer com isso, meu Deus? Eu quero ser jogador de futebol. O que significa isso para mim? Eu não entendia. Mas ele continuava a luta pelo seu sonho. Ele continuava a luta por querer ser jogador de futebol. Passado alguns meses, passado alguns anos, seu sonho de ser jogador de futebol foi interrompido por uma contusão. Ele se sente desmotivado. Numa aula de educação física na escola, ele pisa em falso numa atividade, num exercício. Ele apoia o antebraço e vem a ter uma contusão que deixa ele por 2 meses com o antebraço imobilizado. Ele estava há um mês, menos de 30 dias, dele fazer o teste no time de futebol do Rio Branco Esporte Clube em Americana. Ele fica desmotivado, ele se entristece. Na verdade, a motivação nunca vai morrer dentro dele. A motivação nunca pode morrer dentro de nós. A motivação adormece dentro dele. Faça das pedras no caminho uma escada para a vitória. Não desanime, garoto. Não desanime. Seu sonho não pode acabar. A sua paixão pelo esporte não pode acabar, garoto. As adversidades podem fazer com que você se sinta limitado. Mas jamais pode desistir. Jamais temos que desistir daquilo que a gente sonha. As pedras no caminho vão aparecendo. Os desafios, os obstáculos. A gente tem que se motivar. A gente tem que procurar a motivação que está dentro de nós. Ela jamais vai morrer. Ela pode adormecer. Mas a gente jamais pode desistir. Então lembre-se que você tem ousadia para querer sempre mais. E disciplina para alcançar suas metas. Trace metas. Não desista. Ele segue sua vida. Então ele resolve se motivar. Então ele resolve que ele vai se dedicar aos estudos cada vez mais. Ele passa a estudar em nível integral, se dedica cada vez mais aos estudos. Esse garoto agora já é um adolescente, cada vez mais dedicando aos estudos. Ele reencontrou a motivação para continuar estudando, continuar a vida segue. A gente não pode baixar a cabeça. A gente não pode, no primeiro obstáculo, parar e cair. A gente tem que levantar. Aí vem a fase adulta. Vem o trabalho, vem a dedicação ao trabalho. Ele continuou os estudos, foi se formando, arrumou seu primeiro emprego, com muito desafio. Foi difícil arrumar o primeiro emprego, mas ele conseguiu. Então ele resolve começar a se dedicar ao trabalho. Se dedica ao trabalho. Com essa dedicação, cada vez mais, seu lema passa a ser trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ao mesmo tempo em que ele estuda, trabalha, o esporte ele deixou de lado. Ele começa a passar por uma fase de transformação. Ele começa a ganhar peso. Ele começa a engordar. Ele começa a sentir desmotivado novamente. Sofre com preconceitos no final da sua adolescência, no início da fase adulta. Hoje a palavra bullying está muito na moda. Naquela época ele não sabia que era isso.
Ele sofria muitos preconceitos. Mas ele tirava de letra. Era um rapaz feliz, queria viver a vida, aproveitar ela ao máximo, mas deixar que nada atrapalhasse sua vida. Ele continuava a viver, engordando cada vez mais, mas ele continuava a viver. Ele não desistia, ele não desanimava. Ele queria seguir em frente, cada vez mais ele queria seguir em frente. Ele deixa a vida social de lado. Ele começa a se afastar dos amigos, já que ele não se sente bem mais naquela situação que ele vivia, aquela fase que ele estava. Ele começa a se deprimir. Ele continuava a trabalhar, sua família precisava dele, ele ajudava em casa, a sustentar a sua casa. Embora ele era muito jovem, mas ele tinha muita responsabilidade. Ele tinha que ajudar na sua casa, sustentar a sua casa. Então ele continuava a trabalhar, mesmo deixando a vida social de lado, deixando os amigos de lado, porque a família para ele sempre foi muito mais importante. Ele nunca deixou a família de lado. Ele sempre quis estar muito próximo da família dele. Até que em um certo momento da vida dele, ele já estava cansado. Embora ele tinha uma brilhante carreira profissional, mas ele se sentia cansado cada vez mais. Cansado. De repente ele começou a se ver problemas dentro de casa, né? Seu pai com problema de saúde. Ele começa a se preocupar cada vez mais em casa. Com seu lema trabalhar, seu relacionamento em casa também começa a ficar complicado. Ele continuava a trabalhar. Então, ele resolve jogar para o alto a carreira que ele tinha. Resolve abandonar o seu emprego e ficar mais próximo de sua família. Ele se aproxima de sua família. Ele quer estar próximo de sua família. Não desanime, rapaz. Não desanime. O momento agora é difícil, mas você não pode desanimar jamais. Garoto sonhador, queria ter um sonho. Você vai jogar seu sonho fora, garoto? Jamais. Supere-se, levante-se. Os obstáculos são inevitáveis, mas superá-los nunca é impossível. Nunca será impossível. Não tenha medo, encoraje-se. Faça o que é preciso e supere-se. Então não desanime, rapaz. Não desanime, garoto. E aquele seu sonho, garoto, que você tinha ligado ao esporte, sua paixão pelo esporte, você vai abandonar, garoto? E os valores sentimentais, rapaz? Sua família sempre foi tão muito importante para você. Não desanime. Então, ele sai do emprego que ele tinha, ele vai trabalhar com sua família, né? Uma lanchonete que sua família tinha. É um momento que ele decide estar mais próximo à sua família. Ele começa a trabalhar bastante, está próximo. Seu pai passava um momento delicado de saúde, mas ele não desanimava. Ele se sentia cansado, lógico, mas ele não desanimava, ele não abaixava a cabeça. Nesse momento, ele começa a conhecer novos amigos. Ele conhece um grupo de amigos que se reunia toda quarta e toda sexta para jogar voleibol.